Graça e paz, amados irmãos, a paz do Senhor. Deus abençoe a todos. Estamos aqui para mais uma, para mais um momento vivido, para mais um momento do nosso estudo, para mais um momento da nossa convivência, para mais um momento da nossa adoração e conhecimento da palavra do Senhor. Espero que tenham tido uma noite abençoada, um dia abençoado e que tenham chegado até aqui com muito louvor no Senhor. Hoje, como não é diferente, vamos falar mais sobre a palavra do Senhor, onde teremos um tempo de palavra e depois um mesmo tempo de perguntas. Queiram entrar conosco, queiram comentar, queiram dar opiniões, fazer perguntas, convidar outras pessoas e também para avisar que temos agora o canal no YouTube. Vou deixar o link disponível aqui embaixo para todos aqueles que quiserem seguir a nossa palavra pelo YouTube, já que muitas das vezes é complicado através do Facebook, eu entendo. Então, por conta disso, Deus permitiu que nós abríssemos o canal no YouTube e que a partir de lá as pregações ficassem disponibilizadas. Amém? Deus abençoe a todos. Vamos iniciar com louvor conforme é de hábito e daí então procederemos à palavra do Senhor. Amém. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada
Senhor. Enche esse lugar com a tua presença, ó Pai. É o desejo do meu coração. Sermos guiados por tua glória. Santo Espírito, és bem-vindo. Bem-vindo, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Aleluia. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Glória a Deus. Amados irmãos, para quem entrou agora, muito boa noite mais uma vez. Boa tarde para quem está no Brasil e boa noite para quem está em Angola. Vamos iniciar nossa palavra no dia de hoje. Hoje iremos falar sobre um assunto até certo ponto para alguns muito místico, mas de misticismo não tem nada. Hoje iremos falar dos dons espirituais. Então, iniciarei com a palavra. Espero que Deus abençoe a todos e dê entendimento em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém. Vamos então abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 12. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 12. Amém? Amém. Assim diz a palavra do Senhor. 1 Coríntios 12, 1. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não sejais ignorantes. Vocês sabem que, quando eram pagãos, de uma forma ou de outra eram fortemente atraídos e levados mudos. Por isso, eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus seja amaldiçoado, e ninguém pode dizer Jesus é Senhor. Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas, e ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Amém? Oremos. Pai, te damos graça por mais esse momento de hoje, Deus, que permitiste que aqui estivéssemos reunidos em prol da tua palavra, em prol do conhecimento que sai de ti, ó Deus Pai, em prol das escrituras sagradas que tu nos revelas e dás a todo tempo, Deus Pai, a cada minuto, a cada dia, a cada segundo, Deus Pai, tu nos dás a palavra. Então te pedimos, Pai, que nessa noite tu possas verdadeiramente encher o meu coração com teu Espírito, Pai,
possas encher a minha boca, encher que as tuas palavras sejam as minhas palavras, Deus Pai. E que eu fale através da tua boca, Pai. Que eu fale todas as palavras que tu permites. De forma, Deus Pai, que não eu, mas tu me possas usar para que da minha boca saia simplesmente a tua verdadeira palavra. Faz também com que aqueles que nos ouvem, Pai, tenham um verdadeiro discernimento espiritual para que possam entender as Escrituras na sua essência, Deus Pai, e não simplesmente como mais uma leitura. Desperta também o Teu Espírito, Pai, nesse momento, para que todos aqueles que nos assistem, Pai, tenham um avivamento nessa noite de hoje. Para que aqueles que nos assistem, Pai, possam renovar as forças contigo, Deus Pai, e que possam verdadeiramente enxergar a Tua Palavra e viver a Tua Palavra conforme ela é. Que não mais sejam meros frequentadores de pregação, mas que de hoje em diante, aqueles que nos assistem, inclusive eu que prego, Deus Pai, possamos nos devorar mais a Tua Palavra, possamos buscar mais da Tua Palavra e possamos beber mais do Teu conhecimento. Em nome de Jesus. Meus irmãos, no dia de hoje iniciamos com mais um assunto, até certo ponto, intrigante para uns, confuso para outros e místico para a maioria. A palavra de Deus nos mostra que existem dons espirituais. Dons espirituais não são meros dons. Nós temos por hábito dizer, não, o fulano nasceu com esse dom, o cicrano tem aquele dom. Existe uma diferença entre dons e talentos, ou então entre dons comuns e dons espirituais. O que a Bíblia nos traz aqui em referência no dia de hoje são os dons espirituais. No dia de ontem nós falamos do batismo. Falamos na vertente do batismo como o batismo das águas, significando o arrependimento, e que além do batismo nas águas, também existe o batismo no Espírito. E esse nos é dado por Deus. Juntamente com o batismo no Espírito, Deus nos acrescenta com outros dons. Deus pega e a partir do momento em que nós temos uma caminhada e uma intimidade com Ele, Deus nos fornece outros dons. Acabamos de ler agora aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo número 12, que existem 9 tipos de dons espirituais. Numera como número 9, mas se prestarmos atenção e formos contabilizando cada um dos dons visados aqui a partir do versículo 8, iremos contabilizar 9 dons. Para que servem os dons? São para benefício próprio? Não. A Bíblia nos mostra em todo o tempo que nós estamos aqui nesse mundo para dar e para servir. Nós viemos a esse mundo para dar e para servir. Em momento algum nós vimos Jesus a fazer algo em benefício próprio. Pelo contrário, Ele curou, Ele profetizou, Ele ressuscitou pessoas, curou pessoas, profetizou na vida de pessoas. Ele fez milagres para pessoas, ou seja, em todo o tempo ele estava mais interessado em dar do que em verdadeiramente receber. Porque a Bíblia nos mostra que se nós ficarmos focados simplesmente em receber, todo mundo fica focado em receber e ninguém recebe. E não só a Bíblia, no dia a dia nós vemos isso. Se todos nós quisermos simplesmente receber, ninguém recebe porque não irá ter um doador. Agora, se todos nós nos interessarmos em dar, todo mundo recebe. Por quê? Porque haverá muitos doadores. E a palavra de Deus se resume nisso. Em dar o amor, espalhar o amor. E todas as coisas vão se acrescentar nela. E no Espírito, Deus pega e nos capacita e nos dá 9 dons. Desses 9 dons, nós temos o dom da sabedoria, o dom do conhecimento, o dom da fé, o dom da cura, o dom de milagres, foram 5, o dom da profecia, o dom da interpretação de línguas, o dom do discernimento
de línguas e o dom da variedade de línguas. São 9 dons dados pelo Espírito de Deus. Levando isso em consideração, nós podemos ainda dividir esses 9 dons em 3 grupos de 3 dons. Podemos dividir em grupos de 3 por quê? Porque os dons espirituais, nós entendemos que alguns deles são parecidos. Mas o ser parecido não significa ser a mesma coisa. Nós olhamos aqui no capítulo 12 ainda que, por exemplo, nós podemos interconectar o dom da sabedoria com o dom do conhecimento e automaticamente o dom do discernimento do espírito. Por quê? Sabedoria, conhecimento e discernimento do espírito está enquadrado. E a esses 3 nós damos o nome de dons de revelação. De revelação. E muitas das vezes nós confundimos o termo revelação e nós entendemos que o dom da revelação muitas das vezes é a interpretação de línguas. Não, isso não é revelação. Revelação é o conhecimento que você adquiriu da palavra de Deus, aquilo que você sabe. Sabedoria é a capacidade que Deus te dá de gerir e aconselhar e direcionar aquela situação. E o discernimento do espírito, a capacidade que Deus te dá de discernir o problema e dar a solução final para o problema em espírito e em verdade. Chamo aqui para um ponto onde podemos diferenciar a sabedoria de uma palavra de sabedoria e uma palavra de pessoa sábia. Nem sempre, ou melhor, a palavra de pessoa sábia não é o mesmo que uma palavra de sabedoria. Como o nome diz, sábia e sabedoria. Entendemos que em todo o tempo a sabedoria vem do alto. A sabedoria vem dos céus. É um dom que Deus nos dá. A Bíblia lá em Tiago, capítulo 1, versículo 5, diz: aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus e Ele te dará. Falta de sabedoria. Uma pessoa sábia é uma pessoa, até certo ponto, que tem uma certa experiência de vida, tem uma certa capacidade de absorção de situações e problemas e tem os melhores métodos físicos para gerir a situação. Uma palavra de sabedoria é uma palavra além de uma pessoa sábia. Por quê? Porque ela é inspiração e é dada diretamente por Deus às nossas cabeças, ao nosso coração especificamente. Porque tudo aquilo que é palavra de Deus, ela sai do céu para o nosso coração, ela testifica no nosso espírito. E ela não vem para a nossa cabeça ficar aqui a girar, não. Porque o ouvido que nós temos para Deus não é essa aqui, e é esta aqui. O nosso coração é o ouvido que nós temos, que nos permite receber e ouvir aquilo que o Espírito diz em nós. Amém? Então, partindo desse contexto, nós entendemos que esses 9 dons são separados, mas são todos atribuídos ou dados pelo mesmo Espírito. Então, conforme ia referindo há pouco, acabamos de ver 3 tipos de dons e relacionamos esses 3 tipos de dons ao dom da revelação. Recapitulando, ao dom da revelação, nós atribuímos 3 tipos, a categoria de revelação atribuímos 3 tipos de dons, escritos aqui em 1 Coríntios 12. Dons que são esses: o dom da sabedoria, o dom do conhecimento e o discernimento de espírito. Amém? Continuando, temos ainda uma outra categoria, a qual nós chamamos dons de poder. Estão aqui descritos 3 desses tipos de dons: o dom da fé, o dom da cura e o dom de milagres. Podemos relacionar logo de primeira: poder. O poder da fé. A fé move montanhas. Jesus diz que se tiveres fé, podes pegar e fazer uma montanha mergulhar no mar. Se tiveres fé.
Da mesma forma que também nos é chamada a atenção o dom da cura. A tua fé te salvou, disse Jesus, ali aquela mulher. Da mesma forma, o dom de milagres. Podemos encontrar aqui um exemplo de dom de milagres. Jesus transforma a água em vinho. É um milagre. Nunca ninguém fez isso antes. Jesus pega e transforma alguns pães em muitos pães. Transforma alguns peixes em muitos peixes. De forma que conseguisse alimentar um monte da população. É outro milagre. Querem ver um exemplo de dom da fé? Vos mostro lá Eliseu. Eliseu pega e pela fé, a autoridade que ele tinha com Deus, ele simplesmente declara que o céu se feche para a chuva por 3 anos e meio. Mas o que é essa fé? É uma fé normal, igual a que tu tens, a que eu tenho? Não. Existe um segundo tipo de fé além daquela que nós temos. Existe a fé que nos é dada diretamente pelo Senhor, como dom. Existe a fé que nós temos nele. Essa vem conosco e dá a capacidade que nós temos de acreditar e ver e aceitar conforme Deus é o que Ele faz e a bênção que Ele é para nós. E existe a fé em modo de dom espiritual, que ela vem e nos é colocada por Deus para que seja glorificado o nome dele, para que ele seja exaltado. E um exemplo é essa situação de Elias. Elias tinha tamanha fé e tamanha autoridade que ele proclama que não vai chover durante 3 anos e meio e não chove. E não chove. Vocês estão a ver o poder da fé e da intimidade com Deus? Glória a Deus por isso. Ele diz que não irá chover por 3 anos e meio e não chove. Excesso de fé. É a fé que é liberada por Deus em nós. Não é a fé que nós já carregamos conosco no nosso dia a dia. Existe a diferença. Continuando. Além disso, podemos entrar então para o terceiro grupo, que vai completar os 9, que é o grupo da elocução. No grupo da elocução, encontramos o dom das profecias, o dom da interpretação de línguas e o dom do falar em línguas. Esses 3 dons estão inclusos no grau de elocução. O que é falar em línguas? A Bíblia nos mostra que o que profetiza é maior do que fala em línguas. Mas, a não ser que aquele que fale também interprete. Se aquele que fala em línguas também interpretar, automaticamente está no mesmo nível daquele que profetiza. Porque Deus nos fala em todo o tempo, aquele que tem um dom, busque o outro, e vai sempre a crescer. É possível que uma pessoa tenha os 9 dons? Não acredito. Não acredito. Acho que o único capaz de ter todos esses dons foi Jesus. Não acredito que nenhuma outra pessoa fosse capaz de ter os 9 dons espirituais. Mas eu acredito e sei que Deus tem dons para cada um de nós. Deus tem dons para cada um de nós. Então, basta que nós busquemos os dons e que não apaguemos o poder do Espírito Santo em nossas vidas. 1 Tessalonicenses 5, lá no versículo 19, diz: não apaguem o Espírito. Por quê? Se nós apagarmos o Espírito, não teremos ligação nenhuma, nem caminho para receber os dons. Porque os dons nos são dados pelo Espírito. E todos eles nos são dados pelo mesmo Espírito. Então, se assim apagarmos o Espírito nas nossas vidas, nada é feito. O que é apagar o Espírito nas nossas vidas? É simplesmente deixar de olhar para a cruz, deixar de acreditar, deixar de ter intimidade, deixar de ser próximo a Deus. Automaticamente aí nós vamos apagando o Espírito.
Vamos lá abrir isso lá em 1 Tessalonicenses 5, 19. 1 Tessalonicenses 5, 19 e 21 nos diz: não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Existe muita gente que diz que dá profecia, mas aquilo é profetada. Então, Deus fala para nós testificarmos, pôr à prova o espírito, a profecia, aquilo que nós recebemos. Por quê? Porque nem todo espírito é de Deus. Nem todo espírito é de Deus, meu irmão. Então temos que estar atentos a estas situações. Porque o Espírito de Deus testifica aquilo que é de Deus. Por mais que um profeta venha e te dê a palavra tem que testificar no teu coração. E não testificando no teu coração, você vai pegar e vai pedir prova da palavra a Deus. E aí ele vai pegar e vai mandar um segundo profeta diferente, que não tem ligação nenhuma com o primeiro, para testificar essa palavra. E aí então, se tu orares, Deus pode testificar a palavra no teu coração. Existem várias maneiras de buscar a testificação do Espírito de Deus. Mas Ele te diz e te ensina a colocar à prova. Porque nem toda profecia, nem todo Espírito é de Deus. E temos de ter atenção a isso. Porque existe muita pessoa que tem estado a receber profecias e espíritos que não vêm da parte de Deus. E automaticamente essas pessoas acabam por receber maldição para si. O Espírito de Deus testifica. O Espírito de Deus te guia. Porque a Bíblia nos diz, lá em Romanos 8,14, que o verdadeiro Filho de Deus é aquele que é guiado pelo Espírito. Então, se é guiado pelo Espírito, o próprio Espírito também vai testificar em ti todo momento que houver necessidade. Amém? Então, podemos entrar depois para o ramo da interpretação de línguas. Deus nos mostra que muitas das vezes aquele que fala em línguas não profetiza. Na maior parte das vezes até. Não profetiza e nem interpreta. Mas Deus pode usar cada um de nós como profeta. Ele não escolheu pessoas específicas só para serem profetas. Não. Ele pode usar quem ele bem entender no momento que ele quiser. Tem pessoas que estão na categoria de profetas? Sim. Não vou dizer que não tenha. É claro que tem. Mas se Deus tiver a necessidade de usar a ti como profeta da sua igreja e da sua obra, Ele irá o fazer. Assim conforme Deus também usou o jumento para falar. Deus usa quem Ele quiser e como Ele quiser. Amém? Então, é isto. Nós temos o falar em línguas. O que é o falar em línguas? É um dom do Espírito de Deus. É um dom do Espírito Santo. Aonde tu automaticamente começas a orar em línguas ou a falar em línguas e aquilo que tu falas é mistério. Porque somente o Senhor irá entender. O falar em línguas é o teu Espírito a se comunicar com o Espírito Santo. E quando os dois se comunicam, ninguém interfere na vossa ligação ou na nossa ligação. Porque é um canal em paralelo aos canais normais. Enquanto se tu pegares e colocares a rádio na 99.9, outra companhia qualquer, todo mundo ouve. E da mesma forma, aquilo que nós falamos, muitas das vezes o inimigo ouve. Agora, aquilo que nós pegamos e oramos em espírito, o inimigo nem ninguém tem poder para pegar e vir intervir. A não ser que Deus dê à pessoa que estiver do teu lado o dom da interpretação. Ou então, que Deus dê a ti o dom da interpretação. Porque aquele que só ora em línguas diretamente para Deus, esse edifica-se a si mesmo. Mas aquele que ora e interpreta, esse edifica a igreja. Por quê? Porque se Deus quiser transmitir uma mensagem para a igreja em forma de mistério, aquele que interpreta irá receber e interpretar a mensagem recebida dos céus para dar à igreja. E o outro é o que profetiza.
Aquele que profetiza, ele sente. Ele é inspirado por Deus para falar aquilo. Ele pode ter na mesma uma visão da situação. Por quê? Porque o dom da profecia é o dom que Deus naquele momento derrama sobre ele para que ele cumpra a vontade de Deus. Amém? Vamos só esticar em Coríntios 12 ainda. Vamos lá até ao versículo número 27 de Coríntios 12. Coríntios 12, para o versículo 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos. Existe uma hierarquia na igreja, onde Deus estabelece em primeiro lugar apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dons de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. São apóstolos? São profetas? São todos mestres? Têm todos o dom de realizar milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Busquem com dedicação os melhores dons. A palavra de Deus nos responde isso aqui lá em 1 Pedro, no capítulo 4, versículo 10. Nos responde se todos interpretam, se todos têm dons de curar, se todos vão realizar milagres. A Bíblia nos pega e nos dá a resposta disso em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Quando ela nos diz, cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. A graça de Deus em suas múltiplas formas. Amém? E então, complementando isso, lá em Romanos 12, ela nos diz, temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Ou seja, o dom é dado pela graça de Deus. Então, não são todos que vão interpretar, não são todos que vão curar, não são todos que vão fazer milagres. É de acordo com a graça de Deus e de acordo com um dom que Deus quis te dar. De acordo com a intimidade que tu buscaste e que Deus acha que o teu nível mereça agir com esse tipo de dom e aquele tipo de dom. É o que nos mostra a palavra. Podemos dar uma volta lá em Romanos 12, versículo número 6. Romanos 12, 6. Onde nos diz, temos diferentes dons de acordo com a graça de Deus. A graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Ou seja, a graça que Deus nos deu, nós temos a nossa própria fé e na proporção da nossa fé e da nossa intimidade com Deus, nós conseguiremos usar o dom de profetizar. Assim diz a palavra do Senhor. Se o seu dom é servir, então sirva. Se é ensinar, então ensine. Se é dar ânimo, assim o faça. Se é contribuir, então contribua. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todos os dons cooperam para aqueles que têm a fé em Deus e que deixam que a sua graça habite em vós. Tudo coopera. Tudo coopera. Então, para o dia de hoje, essa é a palavra do Senhor. Façamos, busquemos nos ajuntar ao Senhor para que a interpretação dos dons, para que a recepção dos dons, para que o entendimento dos dons seja de tal forma que o Espírito Santo tenha liberdade, de agir em nós. Amém? Deus abençoe a todos.
Espero que tenham sido edificados no dia de hoje. A partir de agora, iremos louvar o Senhor. Para quem tiver dúvidas, pode colocar a questão aqui em todo o tempo, e consoante a palavra do Senhor, faremos o possível para mostrar a verdade. E que o Senhor, Ele pegue e Ele dê revelação ao coração de cada um de nós na noite de hoje. Que Ele pegue e possa tocar e possa testificar essa palavra de alguma forma em cada um de nós. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Oh, Deus. Para quem entrou agora, eu vou deixar o link do nosso canal no YouTube para que possam procurar as pregações posteriormente. Caso haja necessidade de passarem para alguém ou visitar, sigam-nos lá no canal. No final da nossa mensagem, deixarei aí embaixo para todos. Em nome de Jesus. Amém.
A pergunta da irmã Silvia: os dons de Deus se complementam um com o outro ou eles são independentes um do outro? A Bíblia nos fala dos dons, sim, mas qual deles é o maior de todos eles? Olha, entre os dons de Deus, respondendo à primeira pergunta, vamos por partes, são duas perguntas. Primeira pergunta: entre os dons de Deus se complementam um com o outro ou eles são independentes um do outro? A Bíblia nos mostra que isso é consoante a ação do Espírito. Se houver a necessidade de complementar um com o outro, eles vão se complementar. O que acontece na maior parte dos casos. Por exemplo, um dom de revelação. Tens o exemplo de José. José chegou lá ao faraó e ele deu a situação da revelação do sonho do faraó. E José foi com o conhecimento seguido da sabedoria. Ou seja, ele exerceu dois dons numa única situação. Ele exerce o dom da sabedoria juntamente com o dom do conhecimento. Ele usa o dom da sabedoria de Deus para fazer a interpretação daquele sonho e depois usa o dom do conhecimento de Deus para fazer a gestão da situação, quando ele dá a solução e tudo mais. Então ele joga os dois em um. Então sim, os dons se complementam um ao outro, dependentemente da necessidade e da situação em que Deus ali colocar. Complementam sim. A segunda pergunta é: a Bíblia nos fala dos dons sim, mas qual deles é o maior de todos eles? Olha, eu diria que o maior seria o dom da sabedoria. Maior seria o dom da sabedoria. Porque a sabedoria vem do alto, automaticamente com a sabedoria de Deus tu consegues mitigar e fazer qualquer situação. Muitos diriam que seria o dom da profecia. Mas só que a profecia, ela pega e ela te antecede alguma coisa, ou para você orar, ou para você orar para consumação, ou para você orar para bloqueio, muitas das vezes. Existem situações em que Deus pega e te dá uma profecia aonde naquele momento tu vais ter que entregar aquilo a alguém, ou então pode não ser para entregar. Ele pode te dar uma visão apenas, e nessa visão tu vais escolher consoante o conteúdo da visão. Ou Deus te dá uma visão com uma orientação. Se Deus te der uma visão com uma orientação, já é para saber o que é que tu vais fazer. Agora, se Deus te der simplesmente uma visão em relação ao pecado de alguém ou coisa parecida, é para você interceder por aquela pessoa. É para você orar para que o pecado não aconteça. Agora, quando Deus te dá uma visão ou revelação juntamente com uma ação, aí sim, com um decreto, aí sim, você vai, entrega a palavra e você dá o decreto que Deus te mandou entregar. Então, não sei se fui explícito e claro, mas se a irmã entendeu, dê o seu amém aí, por favor. Temos uma outra pergunta. Todo cristão é batizado com dons espirituais? Todos falam em línguas? Não. Não. A Bíblia em algum momento disse que todos são batizados com dons espirituais. Mas ela diz que tem dons para cada um. Automaticamente, dependendo do seu nível de intimidade com Deus, Deus dá o dom. Eu não vou afirmar aqui a dizer porque não, Deus vai dar dom de línguas a todo mundo, não. Tu vais para a igreja e tu vês que nem todo mundo é batizado do Espírito Santo de forma a orar em línguas. Não. Mas isso significa que ele tenha menos Deus do que tu? Também não. Não significa. Porque o dom é dado a cada um consoante aquilo que Deus quiser. Todos falam em línguas? Não.
Nem todos falam em línguas. A Bíblia é específica em relação a isso, aqui no capítulo 12 de Coríntios, no versículo 10, onde fala que existem 3 tipos. Existe o discernimento de espíritos, existe a variedade de línguas e ainda a interpretação de línguas. Para a segunda ficou dúvida. Ok. Para a primeira pergunta, amém. A segunda é se a Bíblia nos fala dos dons, sim, mas qual deles é o maior? É aquilo que eu disse, primeiramente. Eu diria que é o dom da sabedoria. Mas a Bíblia, por si só, ela não nos mostra qual é o maior dom. O que a Bíblia nos mostra é que o que profetiza é maior do que o que fala em línguas. Isso ela nos mostra lá em Coríntios 14, no versículo número 3, se eu não tenho erro. O que profetiza é maior do que o que fala em línguas. Mas aquele que fala e interpreta está ao mesmo nível do que profetiza. Amém? Mas a Bíblia não nos mostra especificamente qual é maior. O dom do amor seria o maior de todos. Mas eu nem haveria de descrever o amor como um dom, porque o amor é incomparável. O amor é aquilo que fez com que Deus dissesse que Ele mandasse o seu Filho unigênito para que nos salvasse. Então, Ele é a maior prova do amor, é a maior demonstração do amor. O amor é tudo. O amor é maior que um dom. O amor é infinito. É infinito. Mas se formos a relacionar nos dons, sim. Mas só que aqui no momento estamos a falar de dons espirituais. E o amor não é um dom espiritual. O amor é um dom normal ou uma habilidade ou talento. Conforme realçamos no início. Por isso não citamos aqui entre essas. Porque a Bíblia depois lá, no livro de Coríntios, no capítulo 13, ela vem nos falar do amor. Na sua plenitude. O que o amor aguenta, o que o amor suporta, o que o amor exalta, tudo isso. Tudo isso. Então, o amor não seria relacionado a dons de espírito, não. O amor seria relacionado a dom. Ou então a habilidade. Amém? Foi explícito? Porque estamos a focar aqui nos dons espirituais. E o amor não é um dom espiritual. Amém? Foi claro, irmã? A Bíblia nos mostra que o amor é o caminho ainda mais excelente. A Bíblia nos mostra que o amor é o passo da excelência. Ou seja, é o caminho excelente. É o passo da excelência. E não um dom espiritual.
Olha, Deus me traz mais uma coisa para complementar essa palavra em relação ao amor. Se formos abrir lá no livro de 1 aos Coríntios, capítulo 14. Vamos abrir rapidinho, só no primeiro versículo. 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo 1. Assim diz a palavra do Senhor. Sigam o caminho do amor. Ou seja, o amor é um caminho. O amor é uma imensidão. Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais. Principalmente o dom da profecia. Ou seja, busquem com dedicação os dons espirituais, mas sigam o caminho do amor. Deus abençoe a irmã. Glória a Deus ao amor. Que ele cresça. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Alguém tem mais alguma pergunta? Não entendeu alguma situação? Alguma citação feita na noite de hoje? Quer expor alguma opinião? Alguma última pergunta? Amém? Deus. Dentro em breve iremos encerrar.
totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia. Glória a Deus. Para finalizar, deixando um ênfase aqui, que é uma questão que colocaram e que verdadeiramente é muito forte e é maior do que tudo isso. É maior do que qualquer dom, que é o amor. A Bíblia lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, do versículo 1 a 11, mostra que todos os dons são importantes para a igreja. Mas, se não houver amor, nenhum deles tem proveito. Então, o amor é a base de tudo. O amor é a base da vida. O amor é a base do caminho. O amor é a base da verdade. Então, resumindo e concluindo, o amor... E se Deus é o caminho, a verdade e a vida, automaticamente o amor é o caminho. O amor é a verdade. E o amor é a vida. Nada é sem feito. Nada é feito sem o amor. E nada teria efeito. Da mesma forma que eu afirmo dizer que nada tem efeito, assim também o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 1, nos dá base para crermos disso. Que nada se funda, nada é firme, senão amor. E a prova mais real disso, no nosso dia a dia, nas nossas discussões, nas nossas batalhas, é o casamento. Um casamento, por mais desestabilizado que ele esteja, mas se houver amor, há solução. Deus abençoe a todos. Oremos então para finalizar a nossa palavra de hoje. Pai, te damos graça, Pai, por essa palavra, pela tua relação e o teu ensinamento sobre os dons do Espírito, Deus Pai. A Bíblia nos mostra, e tu nos mostras, Pai, que além dos dons do Espírito, também existem frutos do Espírito, Deus Pai. Mas hoje aprendemos sobre os dons. Então, nesse dia de hoje, Pai, te venho pedir que tu, após esse ensinamento, após essa palavra, tu venhas transformar os nossos corações, Deus Pai. Que tu venhas habitar neles, Deus Pai, que haja principalmente amor como base de tudo, para que os teus dons, Pai, possam ser distribuídos a nós. Porque se houver amor, tudo há. Se houver amor, tudo se faz, tudo se constrói, ó Pai. Então, pelo teu amor, a tua graça e infinita misericórdia, Deus Pai, nós te pedimos que tu venhas na noite de hoje nos encher com a tua presença, nos encher com as tuas revelações, nos encher com o teu poder e nos encher, Deus Pai, em nome de Jesus. Sê conosco agora e sempre. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe a todos. Amanhã estamos de volta no mesmo horário. Assim que eu encerrar o vídeo, vou deixar o link aqui embaixo do YouTube, onde poderão ver todas as pregações passadas e as novas. E inclusive essa também estará disponível, tanto aqui no Facebook como no YouTube. Queiram aderir ao canal depois do YouTube e sempre que tiver alguma coisa nova, automaticamente irá ativar nos vossos telefones. Sejam com Deus e que o Senhor seja convosco. Amém. Deus abençoe a todos.